Shalom Adonai, Shalom Uvrahá, paz e bênção. Bom, amados, rapidamente aqui passando para deixar mais aqui uma reflexão, porque momentos como esse carece realmente de nos empenharmos na questão da necessidade de se refletir sobre nossas atitudes, ações e principalmente aproveitar, remir o tempo, porque o tempo é precioso e nós respeitamos a nossa cronologia, de sorte que na maioria das vezes, quando paramos para refletir, nós pensamos naquilo que poderíamos ter feito e não fizemos, mas não podemos voltar atrás, não é mesmo? E hoje, já pela manhã, eu averiguando aqui, usando as ferramentas que estão disponíveis no meio de tanta turbulência, porque hoje você abre o Zap, você abre o Face e você recebe uma imensidão de mensagens. Inclusive meu celular travou hoje, e isso foram quase 30 gigas de informação que eu tive que limpar, que eu tive que deletar, que eu tive que filtrar, e a maioria eram mensagens realmente não tanto otimistas. Então é importante você entender que um momento como esse é a hora de você buscar se empenhar com boas ações. E hoje, dentre essas mensagens, eu vi uma que me chamou a atenção de uma forma muito profunda, sobretudo para nos fazer refletir sobre a nossa real vocação e o empenho nesta vocação, porque eu entendo vocação como uma chama, como um fogo que queima em nosso interior e que, de certa forma, se nós não viermos realizar, a nossa vida não terá nenhum sentido. É assim que eu me sinto, desde o momento que tenho aplicado o meu coração a voltar ao primeiro amor, a voltar ao tempo da minha mocidade, o tempo em que nós passávamos 365 dias orando, jejuando, consagrando, buscando a face de Deus. E hoje eu tive uma orientação maravilhosa através do pastor Hernandes Dias Lopes, que por sinal é o autor de um livro que me ajudou muito no momento em que eu estive em conflito. E uma das piores coisas que tem, amados, é um vocacionado, é um chamado para exercer um ofício em conflito. Porque uma pessoa em conflito só ela mesma sabe da dor, do vazio existencial e da necessidade de ajuda, mas muitas das vezes essa ajuda não chega. Então, crise existencial, aquela que Elias passou, sim, crise existencial, aquela que Elias passou, esteve mergulhado sobre o desejo de parar, de interromper a sua caminhada, e quantas vezes nós nos encontramos assim. Então, primeiro ponto, evite entrar nesta crise, lute para não entrar nessa crise. E momentos como esse que estamos atravessando é que você vai rever se realmente você é um vocacionado, você foi chamado para exercer esse ofício. E na ministração de hoje, na palavra de hoje que eu recebi por meio do pastor Hernandes Dias Lopes, como eu comentei, é um proeminente escritor e que é escritor e autor da obra De Pastor para Pastor, best-seller, que no momento da minha maior dificuldade, no momento que eu estava à beira de uma crise existencial, no conflito vocacional, muito me ajudou para entender a figura do pastor, a pessoa do pastor, o chamado do pastor e as facetas que se desenvolve o ministério pastoral. E hoje ele me trouxe 3 ilustrações que eu queria dividir com você rapidamente. Primeiro, foi perguntado a ele sobre a base do seu ministério, a base do seu chamado. E ele destacou, primeiro, amar a Jesus. Você entende o que é isso? Esse amor envolvente, esse amor atraente, esse amor que te chama para dentro dessa grande realização missionária. Amar a Jesus. Segundo, amar a igreja. Sim. E a igreja, o que é igreja? Não é aquela ornamentação em termos materiais. Não, a igreja, aonde tiver uma ovelha, aí estará o seu pastor também empenhado em ajudá-la. Então, amar a igreja é amar cada ovelha. E, em segundo, amar a palavra. Amar a Jesus, amar a palavra e pregar com entusiasmo. Então entenda bem, amar a Jesus, amar a palavra e pregar com entusiasmo. E a missão de um vocacionado é levar as boas novas do Evangelho do Reino dos Céus àquele que perece. Então, amados,
Esse é o propósito da nossa vocação. Deus tem me inquietado, tem me chamado para uma reflexão, temos entrado num plano de oração, mas sobretudo para nos encontrar, porque Ele também me chama a atenção a respeito da necessidade de aproveitar melhor o tempo. O vocacionado precisa aproveitar melhor o tempo. Precisamos entender que não é hora de entrarmos em debates infrutíferos que não nos vão levar a lugar algum. Pelo contrário, vai criar confusão. E quem sabe você vai até ser lançado no conflito existencial a respeito da sua vocação. Então é importante entendermos, é importante nos conectarmos com o chamado. E através dessa conexão do chamado, ter o entendimento de que existem coisas que não vão voltar mais, porque a gente não pode voltar no tempo. Então, mais algumas coisas que ele destacou e que eu gostaria de dividir com você. Primeiro, evitar gastar tempo e energia com coisas que não têm proveito. Você já imaginou quantas coisas que nós realizamos e que despende energia e que depois, com o passar do tempo, você chega à conclusão que não deveria ter perdido tanta energia? Não é verdade? Não é? Exemplo, travar lutas desnecessárias com debates radicalizados. Quanto tempo você tem perdido? Já perdeu, não vai voltar. E tem perdido ainda e poderá perder com debates infrutíferos que não vai chegar a lugar nenhum. Amado, se é para prevenir, amém. O melhor remédio é a prevenção. Não é verdade? Não é? Esse não é o lema de muitos profissionais vocacionados. Eu me lembro do bombeiro, é salvar vidas. E salvar vidas e evitar causar lesões posteriores. Então veja bem, preservar a vida. Será que também nós não temos um pouco desse chamado? Ou melhor, não precisamos viver esse chamado, ser solidário ao nosso irmão, poder ajudar ao invés de atrapalhar? Não é verdade? Segundo, não gastar tanto tempo com coisas secundárias. Às vezes nós nos envolvemos com ativismo aí de ordem política, tentando levantar, defender uma bandeira à esquerda, uma bandeira à direita, uma bandeira a centro, quando na verdade a nossa vocação nos chama para passar mais tempo com aquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos vocacionou, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, Rei dos Reis, a quem servimos. Se não entendermos que o nosso chamado, a base do nosso chamado é amar a Cristo, é amar a igreja e, sobretudo, servir ao próximo, nós vamos estar perdendo tempo, nos envolvendo com ativismo desnecessário. E o tempo que você perde com ativismo necessário, você automaticamente deixa de passar mais tempo com o seu mestre. Se você não tem solução para as questões que estão surgindo na sua vida, lembre-se de passar mais tempo com Cristo. Eu tenho procurado aplicar meu coração em oração. Olha aí que coisas maravilhosas Deus tem nos revelado, sobretudo me mostrar a pessoa que eu sou, a ovelha, o quanto eu sou uma ovelha difícil de ser pastoreada. Quando você olha no espelho e que você descobre que a ovelha mais difícil de ser pastoreada, na verdade, está ali na sua frente. Quantas vezes você tem sido difícil no trato com a sua família, difícil no trato com os seus amigos, difícil no trato com os seus irmãos, difícil no trato com os colegas à sua volta. Isso mostra que a ovelha mais difícil de ser apacentada somos nós. Então essa é a meditação que devemos fazer, amados. Meditar que no meio dessa dificuldade nós não temos resposta. Então, para apacentar nós mesmos, precisamos nos colocar no centro dessa necessidade de humilhação, de entregarmos, de nos rendermos aos pés do Senhor, para que Ele nos renove, nos transforme em pessoas realmente que vão exercer o seu vocacionado com base na servidão, com base na proposta que Cristo nos trouxe. E uma terceira, para me finalizar, não carregar uma mochila pesada demais, fardo demais nas costas. Quando Jesus falou que nós devemos trocar com Ele, trocar com Ele esse fardo, é entender, amados, que Ele tem resposta para tudo. Ele tem a revelação que nós precisamos para continuar a nossa caminhada. Muitas das vezes nós vamos carregando problema e vamos montando essa mochila até ela estourar de tanto peso.
E infelizmente causaram uma pressão psicológica. Aí você chega em casa, você não consegue dormir, você não consegue dialogar com a família, você não consegue se sentir útil porque você tem tanto problema e solução nenhuma, e esquece que a solução para os nossos problemas é confiar em Cristo, é trocar o fardo e aceitar o seu jugo, porque o seu jugo é leve e encontrareis descanso para vossas almas. Então, faça essa reflexão e vamos juntos continuar essa campanha de oração, uma oração reflexiva. E para finalizar, eu quero deixar para você duas diferenciações: aprender e aprender. Você pode aprender a fazer qualquer coisa e fazer até bem na primeira vez que você conseguir realizá-la, ou com alguma deficiência. Mas se você não aprender, o que é aprender? É guardar aquele ensinamento passo a passo, é projetar aquilo, é fazer aquele planejamento, é anotar, é escrever, é registrar, é guardar. Muito provavelmente você não vai conseguir mais executar aquilo que você executou lá atrás. Sabe por quê? Porque você não aprendeu. Você não guardou, você não registrou. Então, a nossa maior deficiência é não aprender. Passar pelos problemas como crise como essa e amanhã, na iminência de uma nova crise, a gente jogar tudo por terra ou não lembrar daquilo que foi feito lá atrás, que pode ser feito hoje no presente para preservar vidas. Então, aprenda, faça, aplique isso na sua vida, mas aplique também o apreender, que é guardar, registrar, projetar, para que você não venha passar por situações como essa e não ter soluções. Não é verdade? Então, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde e vamos estar juntos orando e glorificando a Deus. Amém? Leritra outra.